Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa nova aula, né? Espero que vocês tenham gostado da aula anterior. Dizer que eu fiz a aula com muito prazer. Espero que vocês estejam aproveitando esse curso. Que independente do que vai ocorrer na vida de vocês, que eu espero que seja só sucesso, não se preocupe que para quem estuda, sucesso é garantido. Eu espero que vocês estejam aprendendo para a vida de vocês, né? Porque a gente, como profissional de saúde, promotor de saúde, como pessoas que ajudam nossa comunidade, conhecimento é sempre importante. Até porque o momento que a gente vive, quanto mais a gente puder orientar as pessoas, já que se vocês querem ser agentes comunitários de saúde, é porque vocês têm espírito de liderança, são pessoas que interagem com a comunidade, devem ter um bom poder de persuasão, porque é isso que se espera da atribuição dos agentes comunitários de saúde. Então, eu acredito que, independente do que aconteça, vocês vão conseguir intervir para a melhoria de saúde da comunidade em qual vocês estão inseridas, né? Inseridos, porque deve ter meninos também, né? Eu ainda não vi a relação de vocês, mas espero muito que a gente se conheça no nosso fórum. Espero que tenham respondido a atividade. Ainda não corrigi a atividade, porque o Leandro me mandou o link. Só que como eu estou sem computador, só amanhã que eu vou estar no computador, porque eu estou novamente de plantão, aí eu vou ter acesso, porque eu não consegui acessar pelo celular, tá bom? Então, boa noite novamente, meu nome é Leolina, professora Leolina, né, para vocês. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as atribuições da ACS. E como a ACS era, como foi que surgiu esse programa e como o ACS deve se comportar hoje. Às vezes a gente almeja uma determinada profissão, mas nem sempre a gente conhece o que é que essa profissão acarreta. Então, hoje a gente vai falar sobre essa atribuição. Vocês vão realmente perceber se é isso que vocês querem para a vida de vocês. Que eu acredito que sim, né? Se estudaram, se fizeram um concurso, se foram os aprovados, é porque vocês estão capacitados para isso. Deus capacitou vocês e com certeza vai dar todos os instrumentos para que vocês possam atuar com ética, com moral, com bom senso, com conhecimento. Então, assim, a escolha de vocês vai fazer só vocês engrandecer nessa profissão, tá bom? Então, espero que aproveitem. Estou eu com minha touquinha, minha máscara, né, quando for necessário. Mas para conversar com vocês aqui, de cara lavada, meu povo, que a gente não usa mais maquiagem, não usa mais anéis. Eu não pinto mais nem as unhas, meu povo, só para vocês terem ideia. Para evitar o que a gente chama de fômites, né? Que eu possa contaminar algum paciente. Então, a gente acaba cortando as unhas muito curtinhas, é o que o profissional de saúde deve fazer. Não usar muito adornos, né? Eu ainda uso um cordãozinho e a aliança, porque se tirar a aliança, marido briga. Mas quando eu vou atender meus pacientes, eu tiro a aliança, qualquer dia eu vou perder, e calço as luvas, tá bom? Então, assim, quanto menos mais, tá bom? Nesse coronavírus, quanto menos a gente usar de adornos, melhor, tá bom? Então, vamos começar, né? Já falei demais. Espero que estejam com coragem, viu? Bem alimentados, na poltrona confortável, para que vocês possam me escutar, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Espero que, a partir de agora, vocês tenham realmente o entendimento do que é ser agente de saúde e como vocês devem se portar, porque vocês vão receber esse emblema, né? Serão agentes comunitários de saúde. E ontem, reunião no postinho, ontem a gente teve reunião no posto, para ver o que a gente precisa melhorar, as reuniões são importantes. E as agentes de saúde falavam demais, né? Que como a gente está com horário reduzido para não acumular muitos pacientes, a unidade que eu trabalho tem 2 PSFs aclopados e tem o NASF, que é o núcleo de apoio, onde a gente tem os médicos especialistas. Faz ultrassom, eletro, tem pediatra. Então, a gente acaba tendo muita gente. Então, a gente está fazendo horário corrido para não aglomerar. E os pacientes têm reclamado muito, né? Porque eles querem atendimento. E elas disseram ontem que eles vão toda hora na casa dela para marcar, agendar, solicitar que eles peçam exames, pedir receitas controladas, dizer como estão. Tem outros que não querem nem que a gente saúde visite, né? Com medo do coronavírus. Mas, na sua grande maioria, eles cobram mesmo. Então, vocês serão agentes de saúde até mudarem de profissão. Ou não, né? Porque até hoje eu tenho um paciente que me procura para ver questão de ferida, orientar sobre a amamentação, que são coisas mais inerentes da enfermagem.
mas que eu faço de muito gosto. Ainda administro medicamentos, porque eu gosto, sabe? Então, quando a gente tem uma profissão, mesmo que a gente mude, a gente será aquela para sempre também. Vai ser só um complemento. Estou eu aqui dando aula. Então, assim, porque gosto de ser professora. Independente das outras profissões que eu escolhi, tá bom? Então, vamos lá, né? A tia gosta de falar. Então, em relação à Política Nacional de Atenção Básica, né? A gente sabe que a atenção básica, esse nome básico, como eu disse para vocês na aula passada, é a atenção dispensada aos pacientes que possuem agravos de fácil controle, que não necessitam de uma atenção especializada, ou para que a gente possa identificar mais precocemente um agravo que possa necessitar de uma atenção especializada e dar o seu devido destino. Então, a atenção básica ela é a porta de entrada. Deveria ser a primeira procura do paciente. Por isso que as unidades básicas de saúde devem ficar próximo da área que estão morando a comunidade. Então, de preferência, ficar próximo, não é isso? Por isso que as nossas famílias atendidas são aquelas famílias que circundam a unidade básica de saúde, porque lá deve ser a primeira entrada. Então, a Política Nacional de Atenção Básica é um conjunto de ações de saúde no âmbito individual, mas também no âmbito coletivo, porque ela tem que ver, como eu disse ontem, né, meu povo? A comunidade como um todo para identificar as suas vulnerabilidades, identificar as suas fraquezas, identificar o que ela tem de bom também para enaltecer. Então, a unidade básica de saúde, ela vai abranger o quê? Ações de promoção, promover a saúde, né? Prevenir a doença, então atenção de prevenção, recuperação, aqueles pacientes que a gente tem, que são pacientes, por exemplo, que tiveram AVC e ficaram sequelados e necessitam de cuidados em domicílio. Então, vão precisar de fisioterapia, vão precisar de visita médica. O agente de saúde tem que estar lá todo o tempo, no caso da necessidade de uma receita, de um novo exame, de orientar a família como cuidar desse paciente, né? Ele vai estar lá, mais perto, para que possa ser para ter a manutenção da sua saúde, né? Então, essa é a política de atenção básica. Promover, prevenir, recuperar e manter a saúde individual e da coletividade. E vocês, agentes comunitários de saúde, são esse agente, né? Agente significa aquilo que age, vem do verbo agir, né? Então, provocador de mudanças. Então, o agente comunitário de saúde deve ser, né? Deverá ser um agente de mudança. Lembra que a gente disse na aula passada que a gente transforma pessoas para que pessoas transformem o mundo. A gente não consegue transformar o mundo. Então, vocês, agentes de saúde, são esse elo, né? Esse agente de ligação. É o verbo, né? O verbo que indica a ação. Então, são vocês, esse agente de mudança. Como atividade para vocês, eu ainda vou elaborar, mas como essa aula, quando eu mandar essa aula, eu mandarei junto a atividade. Eu quero que vocês leiam sobre a Lei 11.350, em 2006, que regulamentou as atividades dos agentes de saúde e também aos agentes comunitários de anemia. Eu quero que vocês façam um resumo dessa lei, tá bom? E vejam a lei também que alterou, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, alterou algumas atribuições, né, dos agentes comunitários de saúde, que é a lei de 2018, que houveram algumas alterações. Mas, assim, a base da lei que regulamenta a atividade dos ACS e dos ACS continuou sendo essa. A outra só trouxe algumas mudanças, foi complementada, tá bom? Então, como atividade, eu quero que vocês leiam essa lei, principalmente o artigo 3º, que fala sobre essas atribuições, tá bom? Então, leiam sobre isso e façam um resumo. Será a nossa atividade, mas vocês vão colocar isso lá no e-mail, no link de resposta, para que eu possa ver, tá bom? Falarei mais sobre isso no final. Então, o que é ser ACS, né? O que é ser agente comunitário de saúde? Aqui eu vou contar uma historinha para vocês e quero que vocês identifiquem qual é a moral da história, né?
A gente, na aula passada, falou sobre a história do rio, que o pessoal lá só jogando os meninos, né? E os caras lá embaixo só salvando. Por último, o que foi salvar disse, tu não vem não? E ele disse, não, meu filho, eu vou descobrir o que está acontecendo. Ou seja, eu vou na raiz do problema. Para que eu possa prevenir a doença, né? Não vou só fazer o curativo. Eu tenho que prevenir que a pessoa tenha a lesão. Então, essa é a função da estratégia da família. O programa Saúde da Família é justamente isso, é fazer a prevenção. Então, não se deve procurar a unidade básica de saúde somente quando você está doente. Não, tem que procurar você saudável para fazer os exames preventivos, como o próprio nome está dizendo, prevenção, para evitar o adoecimento. Fazer exames de rotina, ver se a medicação está dando certo. E a gente tem que tirar a ideia das pessoas de que devem procurar a unidade de saúde só no caso da necessidade, não é assim. Essa teoria é para o hospital. O hospital, a gente procura numa situação de urgência e emergência. Mas para controle, para rotina, é o programa Saúde da Família. É o médico de saúde da família, é o enfermeiro de saúde da família, é o técnico de saúde da família, é o odontólogo de saúde da família, o técnico de higiene bucal, são vocês. Então, a prevenção e a promoção ela é de competência do Estratégia de Saúde da Família. Bom, então, sobre ser ACS, né? Então, vamos ler uma historinha para ver se vocês refletem sobre ela. Vocês vão perceber que eu gosto muito de historinha, viu? Então, vamos lá. Um senhor já idoso amava as plantas. Todos os dias, acordava bem cedo para cuidar de seu jardim. Fazia isso com tanto carinho e mantinha um jardim tão lindo que não havia quem não admirasse suas plantas e flores. Certo dia, resolveu plantar uma jabutiqui... tu nem sei que planta é essa. Jabuticabeira. Aqui da jabuticaba. Lembro de um livro que eu li. Acho que é de... Ai, meu Deus, não sei mais nem o nome do homem. Que tem Capitu e Bentinho. Dom Casmurro. E... Como é o nome do autor, meu povo? Sei mais não. Mas é um cearense, viu? Vou me lembrar. Quando eu lembrar, eu digo. Mas o nome do livro é Dom Casmurro. Então, ele resolveu plantar uma jabuticabeira. Enquanto fazia o serviço com toda a dedicação, aproximou-se dele um homem que lhe perguntou: que planta é essa que o senhor está cuidando? Acabo de plantar uma jabuticabeira, respondeu. E quanto tempo ela demora para dar frutos? Indagou o jovem. Mais ou menos 15 anos, respondeu o velho. E o senhor espera viver tanto tempo assim? Questionou o rapaz. Meu Deus, me lembrei do meu pai. Meu pai tem 74 anos, meu povo. Meu pai adotou um recém-nascido. E eu, quando fui visitar meu pai, altamente insensível e com raiva, porque ele é cadeirante. Eu disse, pai, pelo amor de Deus, você tá esperando que vai ver esse menino se formar, não, né? Fui altamente insensível. Depois eu liguei pedindo desculpa, mas eu fiquei meio transtornada, porque ele é doente, sabe? E é casado com uma pessoa mais jovem e acabou adotando essa criança. Enfim, eu fiz igual o jovem. Sim, voltando, né? Então, e quanto tempo ele demora a dar frutos? Indagou o jovem. Mais ou menos 15 anos, respondeu o velho. E o senhor espera viver tanto tempo assim? Questionou o rapaz. Não, provavelmente não comerei de seu fruto. E qual a vantagem de plantar uma árvore se o senhor não comerá do seu fruto? O velho, olhando serenamente nos olhos do rapaz, respondeu: nenhuma, meu filho, exceto a vantagem de saber que ninguém comeria jabuticabas se todos pensassem como você. O rapaz, ouvindo aquilo, despediu-se do velho e saiu pensativo. Depois de caminhar um pouco, encontrou à sua frente uma árvore e parou para descansar à sua sombra. De repente, olhou para cima e percebeu que era uma jabuticabeira, carregada de frutos maduros. Pôde então saborear deliciosas jabuticabas. Enquanto comia, lembrou-se de sua conversa com o velho e refletiu: estou comendo essa jabuticaba porque alguém, 15 anos atrás, plantou esta árvore. Talvez essa pessoa não esteja mais viva, mas seus frutos estão. E pensando assim, o rapaz voltou ao jardim e se juntou ao velho no trabalho de plantar árvores frutíferas. A sua contribuição para o mundo não deve depender da época em que se colherão os frutos ou de quem irá comê-los. O importante é plantar e saber que um dia será beneficiado.
Então, essa parece uma parábola de Jesus Cristo da Bíblia, né? Ela nos traz um pensamento. Esse bem que a gente faz, ou essa educação em saúde, da gente martelar todo dia, pedir para as pessoas não se aglomerarem, pedir para ficar a 1,5 m de distância, ensinar nossos filhos que esse momento que a gente está vivendo, a gente não pode estar se abraçando, a gente não pode ficar muito próximo, a gente quando vai ao supermercado só pode ir uma pessoa da casa, que temos que lavar as mãos, que temos que usar álcool em gel. Tudo isso, meu povo, já era para a gente viver isso há muito tempo. Porque a gente sempre teve doenças espalhadas no mundo, né? A gente tem hanseníase, a gente tem tuberculose, a gente tem meningite, a gente tem várias doenças que são transmitidas pelo ar. H1N1. Ainda bem que o ser humano, muito inteligente, dotado do dom divino, conseguiu encontrar vacinas, encontrar medicações que para a maioria das pessoas são suficientes. As vacinas, meu povo, duram em média 10 anos. Uma medicação nova dura 10 anos para ser liberada pela FDA, que é o órgão que libera novos produtos que são seguros para o ser humano. A vacina do Covid está sendo mais acelerada porque ela é necessária no mundo todo. E está todo mundo, todos os cientistas estão estudando essa vacina. Então, várias etapas estão sendo aceleradas, porque a gente espera que dê certo, né? Que a vacina venha mais rápido possível. Porque a gente, enquanto ser humano, não está acostumado a não se tocar, a não ficar próximo, né? Mas tudo que a gente está vivendo hoje, eu acredito que que os frutos serão colhidos. A gente está plantando um novo jeito de viver, uma nova forma de encarar a vida, sabendo que dinheiro não é tudo, que a vida não espera, que essa doença está levando jovens, velhos, ricos, pobres, tudo do mesmo jeito, né? Então, ela veio para nos dar uma lição de que a gente tem que ser mais humilde, mais humano, se importar com o bem que a gente faz aqui, que mesmo que a gente não colha igual esse senhor não vai comer essa jabuticaba, mas alguém vai. Pode ser um neto dele, pode ser um filho dele, ou até um estranho. Que bom que esse rapaz que andava ao sol encontrou uma sombra e jabuticabas para comer. Alguém, 15 anos atrás, pensou nisso. Então, assim, nem sempre o que a gente faz não tem que ser pensando se vai ser bom para a gente. Vai ser bom para o futuro. Então, aquela história de fazer o bem sem olhar quem, sem esperar retorno, Deus dá o pagamento, podem ter certeza, viu? Esse senhor que plantou essa jabuticaba aí, com certeza, ele deve ter vivido dias felizes, deve ter tido qualidade de vida, né? Um idoso ainda está plantando árvores, então provavelmente ele tem uma qualidade de vida, né? Então, deixar de ser egoísta é muito importante, sermos mais humildes, ajudarmos mais os outros. Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. E quando nós somos profissionais de saúde, nós temos que ser igual a esse velho. A gente orienta as mães a vacinarem as crianças para que elas não adquiram doença. A gente faz um pré-natal e orienta a ingesta de suplementos vitamínicos, orienta uma dieta equilibrada, que a mulher compareça mensalmente, depois quinzenalmente, depois semanalmente, para que ela tenha um bom parto, para que essa criança esteja bem, cresça bem. Então, na verdade, é sempre pensando no futuro. Quando a gente orienta a mudança do estilo de vida para os hipertensos e para os diabéticos, dieta adequada, é pensando em ele não desenvolver, quando tiver mais idoso, sequelas, doenças maiores que o incapacitem e tire sua qualidade de vida. É sempre pensando no bem do paciente, né? Então, a gente tem que ser ACS é ser igual a esse idoso, viu, meu povo? Pensar no coletivo, na comunidade que vocês estão inseridos. Então, fazer algo que seja bom para a comunidade, não só bom para a sua casa, onde você mora, na sua rua. Não, bom para a coletividade. Então, tem que ser igual a esse idoso. Eu quero muito que vocês reflitam sobre isso,
que vocês tenham esse pensamento, tá bom? Então vamos continuar. Espero que fique a reflexão. Falando um pouquinho sobre o ACS ontem e hoje, né? O PACS, que é o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, para quem não sabe, foi criado no Ceará, né? É um programa do Ceará que o Brasil inteiro tomou como modelo. Funcionou inicialmente no Ceará e funcionou muito bem. E serviu de modelo. Então, o PACS, né, ele foi criado oficialmente pelo Ministério da Saúde em 1991 para se somar aos esforços voltados à redução dos graves índices de mortalidade infantil e materna na região nordeste do Brasil. A gente tinha, meu povo, em 89, 90, muitas crianças que morriam de desidratação, muitas crianças que morriam de fome, muitas gestantes, né? Então a mortalidade infantil e materna era altíssima. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem procurar a série histórica de mortalidade infantil e materna na região Nordeste antes de 91, antes da criação do PACS, né? Do Programa de Agente Comunitário de Saúde. Vocês só aí perceberão o quanto vocês são importantes, o quanto vocês somaram com essa mudança de prevenção das doenças e promoção da saúde. Com vocês, a população começou a ter uma ideia melhor de que prevenir a doença é bem melhor do que tratar a doença. E os governantes perceberam também que prevenir a doença sai bem mais barato do que tratar a doença, né? Evitar que o diabético perca uma perna é bem mais barato do que esse diabético ficar sem perna e perder a sua produtividade, não ser mais economicamente ativo, não ter qualidade de vida, né? Porque quando um diabético chega a perder uma perna, é porque está muito descontrolada essa diabetes dele. Então, o governo percebeu isso, né? Então, esse programa foi criado por conta disso, devido aos altos índices de mortalidade infantil e materna aqui no Nordeste, onde a gente vive. Que a gente sabe que o Nordeste e o Norte são as regiões mais carentes do Brasil, né? A gente sabe disso. Apesar da gente ser cheio de gente inteligente, trabalhador, porque, pense, nordestino é bicho que trabalha mesmo, né? A gente trabalha com suor e sangue e a gente tem muita coragem, porque trabalhar no sol quente desse, meu povo, não é pra todo mundo não, viu? E morria-se muita gente aqui, então esse programa foi criado no Nordeste e para o Nordeste. A Organização Mundial de Saúde define como saúde, a gente já viu, né? Um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não simplesmente como ausência de doenças ou enfermidades. Eu acho que isso todo mundo decorou. Decorou, aprendeu, entendeu e apreendeu, tá incorporado. Quando alguém perguntar a vocês qual é a definição de saúde, vocês vão dizer: completo bem-estar físico, social, emocional, é ter direito a lazer, a nutrição, a passear, a saúde mental, que é importantíssima, que eu acho que é uma das piores doenças que a gente tem, é a doença mental. Então, não dar de conta de si, não saber quem se é, não poder resolver sua vida, ser incapacitado é muito, muito, muito ruim, né? Fora o preconceito que se sofre dos doentes mentais, né? Fora a não resolutividade da maioria das doenças. Eu sou muito adepta de que as medicações, infelizmente, na maioria das vezes só dopam. Eu gosto muito de psicoterapia. Eu acho que o psicólogo resolve muito mais do que o psiquiatra. É o meu pensamento e o meu entendimento, né? Na maioria das doenças, aquelas que são mais agravantes, quem é esquizofrênico, psicopata, aí realmente tem que ser medicado. Mas a depressão, os transtornos de ansiedade, eu acredito que a psicoterapia traz bem mais efeito do que os antidepressivos. Mas enfim, cada um tem a sua visão. Continuemos, né? As secretarias estaduais de saúde da região foram convidadas pelo Ministério da Saúde para traçar as diretrizes para a formação dos agentes comunitários. Em função de seu projeto bem-sucedido, né, o estado do Ceará foi a referência das lições apreendidas para a adesão de todo o Nordeste ao programa. Então, eles copiaram o modelo do Ceará, dos agentes comunitários de saúde, para que todo o Nordeste fizesse a mesma coisa, tá bom? Então, as diretrizes, a gente nem pode dizer assim, por exemplo, que o Norte fez igual ao Nordeste, porque as patologias são outras, né? Lá tem febre amarela, tem outras doenças, esquistossomose. Aqui a gente tem mais o que? Dengue,
as doenças diarreicas, a malnutrição. Então, as doenças são outras. No sul é outras doenças, tem as doenças mais respiratórias por causa da poluição, da mudança climática. Então, assim, mas em cada cidade o modelo do projeto era o mesmo, né? Que era essa interação, esse agente de ligação, esse agente de mudança que seria o ACS, que levaria as informações da comunidade para a unidade básica de saúde, para que as diretrizes pudessem ser traçadas, os projetos, a forma de intervir na comunidade. Então, o modelo era o mesmo, a forma de atuação é que era outra, tá bom? Porque a patologia era diferente. Normas e princípios foram definidos para garantir o perfil necessário ao agente de saúde. O que é que o agente de saúde tem que ter? Ser maior ou igual a 18 anos, tinha que saber ler e escrever, isso foi em 91, viu, meu povo? Ter liderança, né? Então eu já disse a vocês que o agente de saúde ele tem que ser esse agente de liderança, esse agente que consegue persuadir, essa pessoa notada na comunidade. Tinha que ser, né? Isso é verdade até hoje. Tem que ser morador da sua comunidade há pelo menos 2 anos. Então tem que morar na área descrita. Porque ele tem que ser essa pessoa que conhece a unidade, aonde ele está trabalhando, a sua comunidade e quais são as suas fragilidades. Não adianta uma pessoa que mora na cidade ser agente de saúde de um distrito ou de um sítio, não sei se vocês falam assim aí, porque ele não vai conhecer a realidade daquela comunidade. Então, a pessoa que é agente de saúde daquela comunidade tem que morar lá. E na minha concepção, o Estratégia de Saúde da Família, todos, né, os profissionais que fizessem parte, deveriam morar na área, porque com certeza trabalhariam bem melhor em prol da comunidade. Ir lá, fazer seu serviço e ir embora, não vivenciar, não estar lá, é bem diferente, né? Enfim, a necessidade de residir na área onde o agente desempenha sua função tem se fortalecido como condição essencial para garantir a idade cultural indispensável para esse tipo de trabalho. Porque vocês têm que falar a mesma língua da comunidade, né? Eu não posso trazer uma pessoa de fora que não entenda a realidade de vocês. Além de valorizar as potencialidades locais e promover a inclusão de lideranças comunitárias no desenvolvimento de uma política pública. Então, o agente comunitário de saúde tem que tentar juntar os líderes comunitários da sua comunidade, junto com o Estratégia de Saúde da Família, o PSF, para que eles possam traçar as estratégias que serão aplicadas nessa comunidade, né? Então, tem que ter esse vínculo. Por isso que o agente de saúde tem que morar na unidade, para que ele possa captar essas pessoas que são líderes e possa trazer para junto da comunidade do PSF, para que se possa assim estabelecer as políticas que serão desenvolvidas nessa comunidade. Então, é importante, o principal, é que o agente comunitário de saúde more há pelo menos 2 anos nessa comunidade. Então tá aí, ó, vocês, né, quando estiverem na salinha de vocês, com todos os seus papéis, meu povo, porque a gente trabalha muito com papel, vocês vão ter que cadastrar todas as suas famílias, saber quantas crianças têm, quantas gestantes, quantos idosos hipertensos, diabéticos, que têm hanseníase, que têm tuberculose, se abandonaram o tratamento, se não abandonaram, os jovens que são rígidos, os jovens que se usam drogas, se estão indo à escola, então, grávidas adolescentes, então tudo isso vocês vão ter que identificar na comunidade de vocês. Vão ter que cadastrar essas famílias, tá bom? Então, o que é que o agente de saúde tem que ser? Residir na área, porque se ele mora lá, ele vai garantir essa identidade cultural, ele vai ser da comunidade, então ele vai ser como a comunidade e vai conseguir incluir os líderes comunitários, como eu já disse a vocês, né? Muito importante. Aos agentes comunitários era atribuída a responsabilidade de acompanhamento de 150 a 200 famílias, né? Concentradas em uma microárea. Então, a comunidade de vocês vai ser dividida em microáreas, a depender de quantas famílias morem. Normalmente, um PSF atende 1.000 famílias, né? Essas 1.000 famílias, então, no caso, a gente teria pelo menos 5 ACS para trabalhar nessa unidade. Então, normalmente o ACS ele fica com 150 a 200 famílias. Essa medida foi fundamental para fortalecer a importância dos princípios de vigilância à saúde e de responsabilização territorial. Também não dá para ter, tipo, você mora numa determinada área e atender muito distante. Não pode ser assim, né? Apesar que a gente sabe que nos interiores, pelo menos é assim aqui onde eu moro. Tem postinho de saúde que atende sítios muito distantes, que às vezes só tem 3 famílias nesse sítio. São casas bem distantes uma das outras, porque a gente tem aqui em Lavras uma zona rural bem maior do que a zona urbana,
Não sei aí na cidade de vocês. Às vezes isso acontece, né? Mas vocês não terão condições de atender muitas famílias, porque senão vocês não darão um serviço com qualidade, não prestarão assistência com qualidade. Não adianta também querer que um agente de saúde atenda 400, 500 famílias. Ele não vai conseguir fazer isso no mês, né? É muita gente. Então, existe uma quantidade que o agente de saúde ele é capaz de conseguir visitar, né? Dar assistência de qualidade, conseguir interagir, conseguir saber o nome. Então, existe essa quantidade que é atribuída dentro do Estratégia de Saúde da Família, tá bom? Hoje eu tô lesa, viu, meu povo, para passar aqui as coisas. A implantação do PAX no município, ele tem que, para que o município, isso foi o agente de saúde de ontem, né? Para que o município pudesse implantar o PAX. Ele tinha que ter uma unidade básica de saúde, a qual o ACS vai estar vinculado, né? Então, não tinha como ter o PAX se não tivesse unidade básica de saúde. Tem um profissional enfermeiro que assumisse a função de docente e supervisor. Nessa época, isso aí foi muito importante. Quando eu me formei em 2003, né, enfermeira. Foi o grande boom do PSF. Tinha emprego para todo mundo, todo enfermeiro. Na minha aula da saudade, nós éramos 25, era a primeira turma da URCA, Universidade Regional do Cariri. É uma universidade pública que tem aqui no Crato, onde eu morei, né? Nasci não, porque eu nasci em Barbalha, mas aonde eu morei. Dos meus 10 anos até os 22, foi. E essa universidade, na aula da saudade, como eu estava dizendo, nós éramos 25. 24 estavam empregados. Eu era a única que não estava, porque eu era professora. E eu só queria sair da educação quando eu tivesse um emprego certo. E na época eu era meio rebelde sem causa, sabe? E eu queria trabalhar em hospital. Eu não queria ir para um postinho de saúde. Porque eu nunca gostei de muito papel. Eu gostava da assistência, eu queria a, a emergência, eu queria estilo Grey's Anatomy, Dr. House. Eu queria aquilo, eu gosto muito de estudar. Então, pensando eu, né, que no PSF se trabalhava muito com burocracia. E eu queria muita assistência, queria a agitação. Era nova, né, meu povo? Hoje em dia eu estava atrás de descansar. Mas na época, eu queria agitação. Então, assim, na minha aula da saudade, eu era a única que não estava empregada como enfermeira. Todos os meus colegas estavam, os 24, só não eu. Porque tinha muito emprego, se pagava muito bem. Eu me formei no dia 19 de março, no dia de São José, que é o padroeiro do Ceará. E trabalhei como professora até o dia 27 de junho, que foi quando entrou o recesso escolar. Pedi demissão e consegui um emprego no hospital aqui, onde eu moro, Lavras de Mangabeira, a qual eu passei 16 anos sendo a coordenadora da enfermagem do hospital. Fiz medicina e agora eu sou a diretora clínica dos médicos. Né? Então, continuo na agitação, viu, meu povo? Adoro plantão de hospital. Ando cansada, confesso, né? Porque a idade chega. E todo dia eu rezo e peço a Deus para ir para casa. É só meu sonho, ultimamente, viu? Mas vai dar certo, vai dar tudo certo, né? Então, para que o município ele pudesse ter o programa, tinha que ter uma unidade, tinha que ter um enfermeiro, né? O profissional de nível superior, tinha que ter um conselho municipal de saúde implantado, e esse conselho municipal de saúde ele é formado pela gestão, né? Pelo secretário de saúde, pelos profissionais de saúde e pela comunidade, né? Porque, na verdade, o presidente do conselho tem que ser alguém da comunidade. É ele que decide e que aceita, para onde as verbas deverão ser destinadas. Então, tem que ter esse conselho municipal de saúde. E ter o Fundo Municipal de Saúde criado, né, implantado, para receber o recurso do programa. Vem um bocado de dinheiro, viu, meu povo? Se vocês quiserem pesquisar, tem um site chamado Fundo a Fundo, que é o repasse do Ministério da Saúde. E tem lá o PAX, né? Quanto o programa de agente comunitário de saúde recebe em cada município. Vou pesquisar para vocês em Goiânia quanto é. Na próxima aula eu digo, viu? Mas é pelo portal da transparência. Qualquer pessoa acessa a internet e pode ver o tanto de dinheiro que vem, o dia que chega, para que a gente possa cobrar dos nossos gestores a aplicação desses recursos, né? A gente tem que, já que a gente vota, a gente tem que fiscalizar, tá bom? É importante, faz parte. É a nossa cidadania, né? A democracia. Se eu pago imposto e se o dinheiro vem, ele tem que ser aplicado e destinado para a necessidade da população. É isso que está na Constituição, né? Saúde para todos.
direito de todos e dever do Estado. Então, já que é descentralizado, é responsabilidade do município, junto com o Conselho de Saúde, destinar as verbas, viu? Então, preste atenção quando é que o dinheiro entra e cobre. Não só o salário, né, de ACS, mas os projetos também. Nesse cenário, o PACS, que é o Programa de Agente Comunitário de Saúde, contribuiu de maneira significativa para a interiorização de profissionais enfermeiros. Então, abriu muito emprego para enfermeiro. Muito. Não é à toa que a gente tem tanta faculdade de enfermagem agora, né? Porque é um campo bem vasto. O enfermeiro ele pode ser autônomo, pode abrir uma clínica para fazer curativa, administração de medicamentos. Uma escola, como eu tenho aqui, eu sou coordenadora também de uma escola. Desde 2003 que eu faço cursos técnicos de enfermagem, já formei 12 turmas aqui. Como eu disse a vocês, é meu hobby, eu amo ensinar, viu? Inicialmente, o programa esteve centrado nos pequenos municípios, que se caracterizavam pela precariedade de seus indicadores e pela insuficiência de oferta e de organização de seu serviço. Muitos desses municípios não tinham nenhum profissional de saúde residente no local. Dessa forma, foi decisivo o envolvimento dos enfermeiros na implementação do PACS. Eu fico querendo imaginar como era antigamente, né, meu povo? Esses municípios que não tinha ninguém, nenhum profissional de saúde que morasse. Essas cidades bem pequenas, né? Como é que o povo se virava? Por isso que morria tanta gente, meu povo. Por isso que morria tanta mulher de parto, tanta criança com diarreia. Hoje em dia a gente se assusta se a criança morrer com diarreia. Não existe isso mais, né? Tem mais aqueles sinos tocando dos anjinhos, né? A gente, quando a criança morre hoje em dia, se assusta. Mas na época da minha sogra, da minha mãe não, porque minha mãe morreu, eu era jovem. Mas na época da minha sogra, ela conta muito que tinha antigamente o povo que tinha 20 meninos, escapava 8, né? A mulher tinha um monte de menino, morria um monte, né? Então, esse programa veio trazer qualidade de vida para as pessoas, um melhor enfrentamento das doenças, uma prevenção melhor. Hoje em dia a gente já sabe de tudo, meu povo. Tá aí o Dr. Google, né, para nos explicar. Mas como eu disse, sempre verifique as pesquisas, as informações antes de passar adiante, para não passar a informação errada. Lembrem que vocês são responsáveis pela multiplicação da informação. Então, cuidado, porque vocês já são profissionais de saúde. Cuidado com o que vocês dizem. Em 1992, sua expansão ficou suspensa por alguns meses e sua continuidade só foi garantida em função da epidemia do cólera, que ameaçava o país. Então, o Brasil passou por uma epidemia, viu? Quando começou a epidemia do coronavírus, os meus colegas mais velhos, eles diziam, é porque você nunca passou por uma epidemia, não sabe como é. Porque em 92 passaram por essa epidemia do cólera. Nessa época eu era jovem ainda, né? Vocês também com certeza, então a gente não lembra disso. Não havia fonte e mecanismo de financiamento que garantisse a sustentabilidade do programa, né? Estavam gastando dinheiro por conta dessa epidemia do cólera. Só para exemplificar, era frequente nesse período encontrar agentes que estavam trabalhando havia 6 meses sem receber seu salário. Pensa aí, meu povo, 6 meses sem receber o pagamento. Ah, meu Deus, imagina tanto de conta, né? Então, nessa época não tinha, o governo não conseguia manter o programa. Uma organização, né, política, a gente sabe. Não é de hoje isso, né? Isso é histórico no Brasil. Em 1993, o PACS foi posto em xeque. Ou seria reorientado, né, ou ia ser abandonado. Ninguém merece ficar trabalhando sem receber. As experiências exitosas acumuladas pelo programa em diversos municípios e as medidas gerenciais tomadas em parceria com as secretarias estaduais de saúde permitiram o redirecionamento do programa. Então, o programa não foi abandonado, ele foi reorganizado com o propósito de corrigir os problemas, que é isso que se faz nas reuniões, quando vocês forem fazer as reuniões junto com as gerentes de vocês. A gente tá ali para corrigir os problemas, dizer o que é que tá ruim e melhorar, não apontar o dedo e só criticar. Crítica tem que vir com solução, viu? Deem trabalho não, viu? Quando vocês forem agente de saúde na comunidade, por favor. Nas reuniões, apontem a crítica, digam que tá ruim, mas dêem uma ideia, tá bom? Então, as secretarias estaduais de saúde, né, elas reorganizaram o programa, redirecionaram, com o propósito de corrigir os problemas e valorizar suas potencialidades, porque o programa tinha muita coisa boa, né? Então, o programa não iria acabar, ele só foi reorganizado e melhorado, graças a Deus. Porque eu não imagino uma saúde pública sem agente comunitário de saúde. Como é que a gente ia saber o que a comunidade estava passando? Era impossível. Não tinha como, né? Ainda em 93, ocorreu mais um passo importante para o fortalecimento do processo de municipalização dos serviços de saúde,
que foi publicada a NOB-SUS 93, né? Que ela estabelecia os critérios para a responsabilização dos municípios na gestão municipal. Foi quando se começou a pensar-se em descentralização, né? Que os municípios seriam responsáveis pela saúde. Não tinha como o governo federal e o estado, que estava bem distante, lá na capital, saber o que estava acontecendo no interior. Então, o município tinha que ser responsável por isso. E essa norma operacional básica de 93, ela veio justamente trazer isso. Esses critérios para que os municípios começassem a ser responsáveis por gerenciar a saúde do seu município, né? Aí surgiu o Estratégia de Saúde da Família, PSF, né? O Saúde da Família é uma estratégia que prioriza as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da família. Vai desde o recém-nascido ao idoso. Tanto faz estar sadio como estar doente, de forma integral e contínua. Então, a gente tem programas dentro do Estratégia de Saúde da Família. Tem, por exemplo... Gente, desculpa, porque eu fui ver uma gestante. Do jeito que eu disse a vocês, de plantão de novo, né? Então, vamos voltar. Então, a criação, né, do Estratégia de Saúde da Família foi extremamente importante. Esse PSF, essa UBS, né, o Saúde da Família, é uma estratégia que prioriza as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da família, desde o recém-nascido ao idoso. Tanto faz a pessoa estar sadia como estar doente, de forma integral e contínua, ou seja, o indivíduo tem que ser visto holisticamente, como um todo, integralmente. Lembra que eu falei sobre isso na nossa aula passada? Não é um pedaço, não é seu José diabético, é seu José, agricultor, pai de 5 filhos, que tem diabetes, que não faz dieta e é tabagista. Então, tem toda uma pessoa por trás da doença, né? Então, a gente tem que entender o todo, para que eu possa intervir. Convencer a seu José a fazer dieta, de acordo com as possibilidades, porque a gente sabe que a gente orientando, por exemplo, a comer as frutas da estação, às vezes o pessoal que mora em sítios, ou roça, não sei como é que chama aí, tem na sua casa, tem no seu quintal. Então, orientar essa ingestão de frutas da estação que são mais baratas, tomar a medicação corretamente, que é fornecida pela farmácia popular, cessar o tabagismo. Então, são todas as orientações possíveis de ser dada, né? Pedir a seu José para se alimentar antes de ir para a roça, para não passar mal. Então, tudo isso é importante. Trazer seu José para consulta, principalmente na época de novembro, que tem a prevenção de câncer de próstata. Convencer este homem a fazer o PSA, a fazer o exame de toque. Então, assim, é função nossa enquanto profissional de saúde que quer promover saúde, evitar a doença, ou recuperar aquele que já foi sequelado, que teve um AVC, está acamado, não tem condição de deglutir e precisa de um cuidado mais contínuo, mais de próximo. Então, é nossa função, tá bom? Então, a Estratégia da Família, ele veio para isso, para todos, né? Ele é o que retrata melhor o SUS. Todos os seus princípios, a universalidade, a integralidade e a equidade, que significa dar mais a quem precisa mais. Então, eu tenho que ter uma atenção maior com o seu José do que com o seu Francisco, que já está aposentado, não tem nenhuma comorbidade, que cuida dos seus netos vêm visitar a sua casa, e seu Francisco não precisa de tanta atenção minha. Precisa porque também é idoso, mas eu tenho que ir mais vezes na casa de seu José, tá bom? Equidade, importante. A atenção está centrada na família, por isso que o nome é Programa de Saúde da Família ou Estratégia de Saúde da Família, né? O médico é o médico da família, o enfermeiro é o enfermeiro da família. Então, a gente tem que se conhecer pelo nome, né? Eu tenho que saber o nome dos meus pacientes. Você é o agente comunitário da família, tem que conhecer o nome. Então, a atenção está centrada na família, entendida e percebida a partir do seu ambiente físico e social, o que vem possibilitando às equipes de saúde da família uma compreensão ampliada do processo saúde e doença e da necessidade de intervenções
que vão além de práticas curativas, né? Como eu disse para vocês, a prática curativa está mais destinada ao ambiente hospitalar. Não que a gente, no estratégia de saúde da família, não atenda uma crise hipertensiva, atende. Uma hiperglicemia, atende. Um paciente que chegou com um impetigo, uma reação alérgica, nos programas de saúde da família também é para ter medicação, é para ter material de sutura, é para ter material de curativo. A gente também faz isso. Casos graves, paciente com dor torácica, que eu preciso fazer um eletro, eu mando para o hospital. Mas o saúde da família ele vai para além disso, além dessas práticas curativas, né? O PSF foi idealizado para aproximar os serviços de saúde da população, permitindo aos gestores do SUS aprofundar o conhecimento sobre aqueles a quem deve servir. Então, na hora que eu coloco a unidade básica próximo da comunidade, eu vou saber qual é a necessidade dessa comunidade, o que ela está precisando, quais são as ações que eu vou promover naquela comunidade, que palestra eu tenho que dar, o que é que eu vou interagir, o que é que eu vou levar para aquelas famílias, sobre o que eu tenho que falar. Se o índice de gravidez na adolescência está alto, se as crianças estão abandonando a escola, é sobre isso que eu vou falar, é sobre isso que eu vou criar estratégias para trazer essa criança de volta para a escola. Então, por isso que o programa ele tem que ficar lá na comunidade, ele tem que ficar próximo, para que ele possa entender o que acontece na comunidade. E vocês é que vão nos dizer, é vocês que vão nos trazer essas informações, para que a gente possa providenciar e concretizar essas estratégias. E assim, né, servir melhor essa comunidade. A atenção primária à saúde, que é as APS, e o PSF, que é o Programa Saúde da Família, se baseiam na modificação positiva no modo de vida da população, a partir do controle dos fatores ambientais, sociais e de mudança do estilo de conduta de vida das pessoas. É o que a gente chama de MEV, mudança do estilo de vida das pessoas. Eliminação dos riscos e orientação de hábitos mais saudáveis. Não aquilo que vá além do que a pessoa possa fazer. Eu não posso querer que Dona Maria, que tem artrite, artrose, as perninhas tudo tortinhas, vai fazer caminhada, né, meu povo? Eu tenho que ver se eu consigo que o Nácio, o fisioterapeuta, faça exercícios nessa paciente, passivos, e que oriente alguém da família que tenha uma cognição, um poder de compreensão melhor, aprenda a fazer esses exercícios, para que possa fazer esse exercício em Dona Maria, né? Eu não posso ir também além da realidade dela. Não posso querer que ela faça mais do que ela é capaz. Mas que eu possa orientar hábitos saudáveis. Se essa paciente é acamada, orientar a família a mudar de decúbito, mudar de posição, para que ela não desenvolva escara, que são as úlceras de pressão. Então, orientar hábitos mais saudáveis. Pacientes hipertensos, falar com a família para evitar de comer comidas condimentadas, gordurosas, né? Orientar comidas mais saudáveis. Cozinhar é bem melhor do que fritar, né? Então, a gente tem que tentar convencer esses pacientes. Outro aspecto importante para a mudança do modelo de assistência à saúde e o envolvimento da equipe da saúde com o dia a dia da comunidade. Essa equipe tem o compromisso de organizar o serviço de saúde no encaminhamento de problemas que não pode resolver e na sua atuação em situações que sinta segurança e capacidade de intervir. Então, aquilo que meu PSF, né, aquilo que a gente não é capaz de intervir, como eu disse, paciente com dor torácica necessita fazer um eletro, eu não tenho como fazer isso na unidade básica de saúde, então eu encaminho esse meu paciente para o hospital. Mas eu tenho que dar uma resolutividade, eu não posso dizer, não, vá para casa, veja aí o seu se vire, não posso. Lembra, a gente tem que orientar e organizar o fluxo. Nós somos a porta de entrada, o nosso PSF é a porta de entrada. É quem ele primeiro vai procurar. Ou deve procurar, né? Porque existem algumas comunidades que têm a cultura de procurar primeiro o ambiente hospitalar. Mas o certo é primeiro procurar a unidade básica de saúde, porque é ela que está próximo da sua casa. Se lá não resolve, se eu não tenho segurança, eu não tenho a competência de resolver o problema, eu mando para quem tem a competência. Às vezes a gente tem o conhecimento, mas não tem a competência de fazer aquilo. Competência no sentido de dizer, não fui capacitado para tal. Vi como é que faz, mas eu não tenho a capacidade de fazer. Eu não fui capacitado. Eu não fiz o curso, eu não treinei. Tá bom? Aí eu não posso fazer. Porque senão a gente cai a gente fere alguns princípios éticos. A gente pode ser processado por imperícia e imprudência, né? Quando você faz algo ao qual você não foi capacitado para fazer. Se der certo, meu povo, ótimo, mas se der errado, aí vai dizer, não é seu serviço. Eu, enquanto enfermeira, não podia fazer sutura.
Então, se eu fizesse, por acaso, tivesse um corpo estranho e infectasse, o paciente voltasse com febre, ficasse séptico, perdesse o pé, eu podia ser processada. Já se o médico fizer, ele não precisa ser processado. Porque ele fez o curso e foi capacitado para isso. Não que eu não soubesse fazer. Modéstia à parte, eu sutudo muito bem, desde enfermeira, viu? Porque eu fiz obstetrícia, então eu recebi o título de obstetriz, então eu podia fazer sutura. Por conta das episiotomias e episiografias durante o parto. Mas, assim, no geral, o enfermeiro não pode fazer sutura, né? É uma competência do médico, mesmo que você saiba, tá bom? Então, existem algumas coisas que mesmo a gente sabendo fazer, a gente não pode fazer, só se tiver o treinamento legal. Por exemplo, os agentes de saúde, se não tiverem um curso de técnico de enfermagem, eles não podem aferir pressão, não podem fazer teste de glicemia, não podem fazer curativos, não podem. Só se fizerem o curso de auxiliar o técnico de enfermagem, mesmo que vocês saibam fazer, não pode. Vocês não estão fazendo exercício ilegal da profissão. Mesmo em situações de emergência, não pode, viu? Porque vocês podem, se der errado, ser processados. Então, minha orientação é essa. Agora, se vocês tiverem a competência técnica, registro, se vocês fizerem o curso de auxiliar e técnico de enfermagem, aí vocês podem, sob supervisão do enfermeiro, serem orientados a prestar esses atendimentos em domicílio. Fazer verificação de sinais vitais, pressão arterial, glicemia, temperatura. Meu povo quer medir uma temperatura, mas não pode. Infelizmente é assim, né? Tem que ter a competência legal, o registro legal. Mesmo a gente saber, tá bom? E como a unidade básica de saúde, a estratégia de saúde da família deve se comportar? O que ela deve fazer? Primeira coisa, deve ser feita a territorialização. Quando vocês começarem a trabalhar na unidade de vocês têm que fazer a territorialização, ou seja, conhecer a comunidade de vocês, fazendo os cadastros da família. Então, cada equipe deve ter como responsabilidade e atenção um território, ou seja, possuir uma área e uma população definida. Então, a UBS ela vai ter a sua área definida e a população que é adscrita a ela. E vocês vão ter que, dependendo das divisões de microáreas, fazer esses cadastros para que a unidade de vocês conheça essa população. Existe a hierarquização, que é a referência e a contrarreferência, que é a relação entre os serviços básicos e especializados. Então, eu tenho que garantir a esse meu paciente uma resolutividade do seu problema e um encaminhamento adequado. Eu preciso de uma tomografia. Não faz a tomografia no município. Então, mas o município tem que fazer uma pactuação com um serviço especializado para que eu possa referenciar esse meu paciente. Ele não pode simplesmente vir, eu necessitar de uma tomografia e não fazer. É agendado, é marcado, demora, existe fila, mas eu tenho que dar uma solução, tá bom? Então, a hierarquização é isso, é o serviço de referência e contra-referência, né? A atenção ativa, a equipe terá que ir à comunidade, à família, para identificar os problemas e necessidades de saúde e encontrar soluções em conjunto com as próprias famílias e população. Lembra que a família também tem que participar da mudança, não tenho como mudar sozinha. Eu oriento, mas cabe à família fazer aquela mudança. Eu digo como é que deve ser feita a medicação, mas eu não posso estar lá todo dia esperando seu José tomar o remédio. Claro que se for uma doença infecto-contagiosa, como TB e hanseníase, existem as doses supervisionadas, que aí toma na frente do profissional. Mas todo dia não tem como, porque eu tenho outras famílias. Então, a população, né, a família, ela tem que participar também na mudança, participar da manutenção da qualidade de sua saúde, do melhor projeto de vida. Então, ela tem que aderir também, né? Deverá também orientar, informar e promover a educação sanitária. Aí entra as palestras, a educação em saúde, vocês como agente de mudança, falar, fiscalizar, tá bom? Isso também que faz muito são os ACE, né? Os agentes comunitários de endemias, eles vão fazer muito isso. Ainda bem que tem eles para ajudar a gente, meu povo. A globalidade, né? A atenção à saúde deverá ser voltada para todos, sejam eles doentes, sadios, homens, mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. Continuidade. A população é acompanhada pela mesma equipe permanentemente. Isso é um problema, principalmente em relação aos de nível superior, né? Os médicos vão em volta, os enfermeiros vão em volta. Às vezes os enfermeiros a gente consegue segurar mais, mas o médico é difícil. A não ser que ele faça parte do programa Mais Médico, ou seja, concursado. Mas o correto seria deixar aquele médico naquela comunidade,
Quando a gente começa a conhecer a família, começa a interagir, começa a conhecer o pessoal pelo nome, entender suas patologias, suas fragilidades, se vai embora. Ou por má remuneração, ou por má condições de trabalho, ou por problemas políticos, né? Então, mas o certo é que a equipe de saúde da família, o médico deveria ser o médico da família e conhecer a família. A participação, a colaboração de toda a sociedade e dos setores da economia no desempenho da ESF e de sua importância para a identificação de problemas, planejamento e controle das atividades. É importante lembrar que os serviços de saúde não podem dar soluções a todos os problemas de forma isolada. Então, todo mundo tem que participar, né? A sociedade. Vamos pensar no coronavírus. Eu não sei aí, mas o nosso governador decretou, fechou tudo, tá abrindo aos poucos. Mas quando as pessoas não obedecem, acaba aumentando a contaminação. Aqui, graças a Deus, está diminuindo, viu? O pessoal se conscientizou mais, quase no final. Quando começou a morrer muita gente, o pessoal se conscientizou. Mas logo de início foi muito complicado. Então, se a população não participa e não ajuda, continua aglomerando, não usa máscara, não usa álcool em gel, não tem hábitos de higiene, aí se complica, né? Então, não tem como a gente, profissional de saúde, fazer só. Eu dizia no começo da pandemia que eu me senti enxugando gelo. Era a gente fazendo o que deveria ser feito, se isolando, fazendo teste, atendendo os pacientes, trocando de roupa toda hora. Meu povo, que vocês não sabem como é ruim. Bota máscara, tira máscara, troca touca, bota propé, veste capote, que é um aventalzinho que a gente usa, tira, com medo de se contaminar. A cada paciente faz isso tudo. Cansa. Eu cansei de atender tanto trocar de roupa. Então, assim, aí a gente fazia a nossa parte e as pessoas sem fazer a dela, né? Complicado. Então, a gente tem que chamar todo mundo junto para o trabalho. Não dá pra gente trabalhar sozinho. Se a população não participar, fica difícil. A gente precisa do apoio da sociedade. As equipes do Estratégia da Família são multiprofissionais, né? Eu disse a vocês. Vocês lembram quem são? Médico, né? Um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, os ACS. Vai depender da quantidade de famílias, mas no mínimo 4 ACS, porque a gente, em média, cuida de 1.000 famílias, né? Vai depender da quantidade. Então, de 4 a 6 agentes comunitários de saúde. Assim, se assumiu o desafio do trabalho em equipe multidisciplinar, com responsabilização de um território onde vivem ou trabalham em torno de 4.500 pessoas ou 1.000 famílias. A gente pensando que cada família tem entre 4 e 5 membros, né? Então, é muita gente pra gente cuidar, meu povo. Era assim que se pensava a Estratégia de Saúde da Família. Em 1995, o PACS e o PSF passaram a ser considerados pelo Presidente da República projetos prioritários do governo federal. A gestão do programa foi inserida no âmbito da Secretaria de Assistência à Saúde, em que se iniciaram a definição e a construção das condições necessárias à sua sustentabilidade no âmbito do SUS. Então, só foi em 95 que o governo federal tomou essa ciência do quão importante o programa de agente comunitário de saúde e o programa de saúde da família é resolutivo. 80% das patologias, dos problemas de saúde são resolvidos na unidade básica de saúde. Só 20% a gente migra para o hospital. Então, imagine se a gente não existisse, né? Se esses programas não existissem. Quantos hospitais não deveriam ser feitos? Quantas pessoas sequeladas não teriam por aí, né? Então, vocês são muito importantes. Nós somos muito importantes, porque nós fazemos saúde pública, nós fazemos prevenção. Então, a gente finaliza por hoje. É um assunto mais leve, mais light, mas é extremamente importante, né? Eu vou mandar a atividade para vocês resolverem, mas já sabendo que vocês vão ter que ler um pouquinho sobre a lei. Eu sei que ler é um pouquinho chato, né? Somente a gente não quis fazer direito, né, meu povo? Mas é importante a gente conhecer nossos direitos e nossos deveres. Então, eu vou elaborar umas questões para que vocês possam fazer isso com mais leveza, tá certo? Uma boa noite. Estudem, estudem, estudem. Conhecimento não é demais. É a única coisa que não nos roubam. Talvez o tempo, se nós tivermos Alzheimer. Mas só o que for para frente, porque o para trás a gente vai lembrar para sempre, tá? Então, fiquem com Deus, durmam bem, se alimentem, estudem, se cuidem dos seus, das suas famílias. Vão conhecendo a comunidade, né?
Eu espero que vocês se deem muito bem nesse serviço, sejam empáticos, ajudem seus colegas, tá bom? Tenham ética, que é a próxima aula de vocês, né? Ética no serviço de vocês, que tá tão difícil, meu povo. Trabalhar em comunidade, trabalhar com pessoas é muito complicado, então vamos ter ética, vamos ter respeito pelo colega e pelos momentos dele. Nem todo mundo é igual, né? Nem os dedos da mão, como diz a minha mãe, quanto mais as pessoas. Então vamos respeitar o momento de cada um, tá bom? Um abraço, sintam-se abraçados, tá bom? Beijo, boa noite.